pessoal, eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e vai ser uma honra poder conduzir com vocês o primeiro episódio da segunda temporada de Plástico Brasil no Ar. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana: ferramentaria sem segredos, manutenção de moldes. Isso porque o desgaste nas superfícies dos moldes para injeção plástica pode ter um impacto direto na eficiência do maquinário e na qualidade do produto final, claro. Então, como garantir a manutenção e a limpeza dos moldes para que eles mantenham um bom desempenho e prolonguem sua vida útil? Para falar sobre isso, hoje nosso convidado é o professor Mauro Andreassa. Oi, Elias, legal, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão conectados com a gente. E excelente pergunta. A gente sempre vai aí no chão de fábrica e fala para o pessoal: olha, cuidado com excesso de temperatura, cuidado com excesso de pressão, porque isso daí acaba deteriorando o material, acaba deteriorando o ferramental, mas as pessoas parecem que às vezes não têm a sensibilidade disso daqui. Aí eu falei assim: poxa, que legal que a gente vai ter esses minutos. E eu falei: eu vou trazer uma molécula de polietileno. Eu resolvi trazer uma molécula de polietileno para a nossa discussão. Então, pessoal, essa aqui é a molécula de polietileno. O que acontece quando eu aumento a temperatura exageradamente, eu aumento a pressão nessa macromolécula? Todo mundo sabe que polímero é um monte de etilenos, né? Por exemplo, um polímero chamado polietileno é um monte de etilenos. Então, olha aqui, um monte de etilenos, o polietileno. Aí, o que eu faço? Eu coloco pressão, subo a temperatura. O que acontece? Eu começo a romper a macromolécula. Olha, eu quebro a macromolécula. Começa a ficar pedacinhos pequenos. E aí, o que a gente faz na aula de química? O que a gente diz? Olha, você está afetando o peso molecular. Então, você comprou um material nobre, coloca na temperatura errada, na pressão errada de injeção, na pressão de recalque errada, aquela macromolécula, aquele preço alto que você pagou na matéria-prima, fica fragmentos do material que não têm as mesmas resistências físicas, não têm as mesmas propriedades que você teria se você injetasse na pressão correta, e aí você teria a macromolécula, ela inteirinha. Essa sim, inteirinha, daria a resistência que você quer. Então, isso se caracteriza na aparência, a peça fica com aparência feia, fica marcada, porque essa coisa grande fica numa outra forma, cristaliza, então fica com aquelas manchas, você vê a mancha de fluxo, mancha de chupagem. Então, tudo isso daqui é muito negativo. Se a peça for uma peça de aparência, Elias, como uma peça que fica na tua cara, uma peça de carro, que você fica olhando para ela o tempo todo, se a peça ficar feia, não é nada legal. Se é uma peça de uso interno, né? Mas o seu ferramental, você vai colocar temperatura alta, vai colocar pressão alta, teu ferramental vai durar menos e você ainda vai estragar o teu material. Para a gente comentar um pouquinho sobre, para quem está assistindo a gente, quais são os problemas que o transformador de plástico vai ter caso não cuide corretamente dos moldes? Olha, a primeira coisa que você vai ter é começar a aparecer rebarba. É a primeira coisa. Porque você não consegue injetar todo o material ao mesmo tempo, está com dificuldade, não colocou os parâmetros corretos, aí você começa a colocar mais pressão, começa a colocar mais temperatura, porque você quer injetar. E aí o que acontece? Começa a aparecer rebarba, né? Então o molde já não fecha direito, começa a amassar, né? Começa a castigar a superfície. Tem plásticos, tem polímeros que são extremamente abrasivos. Por exemplo, você pega o PVC, extremamente abrasivo. Então, você coloca pressão alta, você coloca temperatura alta, o que é ruim fica ainda pior. Então, esse material vai arrastar. Tanto que tem ferramenta que precisa ser cromada, precisa ter algumas características diferentes, porque não aguenta. Mas se você fizer o molde, projetar o molde e colocar ele nas condições de trabalho, isso não acontece. Mas, caso contrário, você vai ter marcas de chupagem, você vai ter rebarbas, o fechamento do molde começa a ficar prejudicado, os pinos extratores começam a funcionar forçado, daqui a pouco você começa a quebrar o pino extrator. Quando quebra o pino extrator, você trava a máquina inteira,
tirar a máquina. Só o tempo que você demora para tirar uma ferramenta dessa, fazer a substituição de um pino extrator, você já perdeu horas. Então, você está Sim. perdendo capacidade. Aí esfria. Aí, quando esfria, você tem que, de novo, aquecer a máquina, purgar o plástico que ficou lá dentro. Então, você só tem prejuízo. Então, quebra. Quando você tem. Você pode chegar a casos, que eu já vi, de trinca na cavidade. De tanta pressão, de tanta temperatura, que a cavidade acaba tendo uma trinca. Aí você vai e faz aquela solução, né, que não é nada elegante, enche de solda, depois faz polimento, quer dizer, já não vai ficar mais assim perfeito nunca. Então, são as coisas que acabam acontecendo quando a gente não respeita os parâmetros de processo. Fora o desperdício também de energia, de matéria-prima, de hora funcionário, que tudo isso vai pelo ralo, né? Vai pelo ralo e eu sempre falo, pessoal, na hora que você. Primeiro, manutenção tem que ser preventiva. Tá? Não é só quando quebra que você vai fazer manutenção. E quando eu trabalhava em ferramentaria, eu fazia assim: pegava a última peça, passava um arame pela última peça, né, amarrava na ferramenta, levava a ferramenta com a última peça. Porque você, ferramenteiro, se você é um bom ferramenteiro, você conversa com a ferramenta. Você conversa com a ferramenta e conversa com a peça. Você olha para a peça, vê se tem rebarba, vê se tem marca, vê o brilho. Então você tem rola aí, né, um DR com a peça. Então, com a peça na mão, vamos supor, a ferramenta tem 4 cavidades. Então, você pega as peças da última injeção das 4 cavidades, coloca no arame, manda a ferramenta para a ferramentaria, chega lá, o cara desmonta, vai, abre o arame, tira as peças, e aí namora as peças, sente as peças, vê a diferença de peça para peça. Então, você pode ver o balanceamento, fechamento, se tem rebarba e um monte de coisa. Então, é importante, parece bobagem, né? Mas eu já vi tantas vezes chegar a ferramenta e não chegar a peça. Quer dizer, o que você vai fazer numa ferramenta se você não tem a peça? Então, a peça é fundamental. Esqueceram de levar a bola de cristal junto, né? Exatamente. E para quem está com a máquina lá no chão de fábrica, quais são os indicativos de que está na hora de investir mais na manutenção dos moldes? Bom, se a máquina merece um plano de manutenção, as ferramentas merecem outro plano de manutenção. Então, quando a gente começa a perceber que a ferramenta quebra a cada 8 horas, você tem um problema grave aí. Né? Então, só que às vezes você pergunta para o gestor não sabe de quanto em quanto tempo está quebrando a ferramenta, a coluna, o pino extrator. Né? O cara simplesmente vai para a manutenção. Mas se o mesmo pino extrator quebra todo dia, ou quebra a cada 2 dias, a culpa não é do pino extrator. A culpa é da posição, a culpa é da geometria, a culpa é alguma outra coisa que está acontecendo de forma consistente que está levando à quebra. Então, minha recomendação é que a gente comece a fazer o controle por ferramenta, por molde. Então, você tem a fichinha e toda vez que acontece alguma coisa, alguma anomalia, você anota. Quebrou tal peça, quebrou isso, quebrou aquilo, a gaveta travou, apareceu rebarba. Porque você tendo isso na mão, você fala assim: olha, estou vendo que o pino está quebrando de tanto em tanto tempo, estou vendo que a rebarba aparece de 2 em 2 meses. Então, antes que apareça a rebarba, antes que eu jogue, como você disse, Elias, mais dinheiro pelo ralo, você já fala: opa, está na hora de fazer manutenção. Então, você sabe que você precisa fazer manutenção quando você começa a ver reocorrência de problemas e aí que te obriga a fazer uma manutenção não planejada. Manutenção não planejada nunca é legal. Legal é quando você fala assim: nesse sábado eu vou fazer o reparo da ferramenta.
Agora, se você quebra no meio do dia, sai correndo, aquela loucura e tal, você sabe que a coisa está errada. Não, a gente não pode aceitar que ferramentas quebrem no meio do dia, achar que isso é normal, porque não é normal. Não é normal. Né? O normal é você ter uma manutenção preventiva, no mínimo. Sem contar que o futuro diz que vamos ter manutenção preditiva, prescritiva, tal. Mas, no mínimo, pessoal, tem que saber que manutenção feita ao longo do dia é porque aconteceu alguma bobagem grande. A gente não pode achar isso normal. É jogar dinheiro pelo ralo mesmo. Sem dúvida. A gente tem que normatizar a manutenção prévia, né? Porque senão, realmente, como você disse, é só jogar recurso por água abaixo. Para quem está assistindo a gente e que tem a sua empresa, que tem a sua injetora, seus moldes, tá, ele sabe que ele tem que começar a investir nessa coisa de manutenção. Por onde ele começa? Né? Existem pilares para cuidar corretamente da manutenção do molde? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu acho que o principal pilar é o cara que trabalha na injetora. Esse cara é super importante. Esse cara tem que ser visto não como um cara de produção. Né? Ele tem que estar naquela pegada do TPM, Total Productive Maintenance. Ele é um cara de operação, só que ele está com a barriga na máquina o dia inteiro. Cheirinho. Ele sabe, esse cara sabe quando as coisas começam a dar errado. Né? Se você conseguir trazer o cara para o seu lado, falar assim, olha, eu preciso de você, você não é um cara só de produção, você é o meu cara, primeiro cara de manutenção. Se está esquentando, se eu estou perdendo peça, se está aparecendo rebarba, é o primeiro cara que vê a rebarba. Né? Normalmente o cara começa a produzir com rebarba e a rebarba começa a ser selecionada lá atrás, aliás, lá na frente, lá na inspeção, depois de 2 dias. O pessoal percebe que tem rebarba. Mas o primeiro cara que viu a rebarba, quem que é? É o cara que está com a barriga na máquina. Se tem vazamento, vazamento de água, por exemplo, água de resfriamento, quem é que vê o vazamento? É o cara. O cara que coloca temperatura errada ou coloca pressão errada, quem que é? É o cara da máquina. Então, esse cara tem que ser respeitado. A gente tem que trazer ele para o nosso lado, respeitar o cara, treinar o cara para ele ser o seu pilar. Porque essa pessoa, né, ele não é só braço, ele tem um cérebro. E você tem que aproveitar esse cérebro dele. E ele está na frente da máquina o dia inteiro. Se ela esquenta mais, se ela esquenta menos, o dia está frio, o dia está quente, é o cara que sabe tudo. Então, esse daí é o primeiro. O outro pilar é o cara da manutenção. O cara da manutenção tem que estar envolvido. Por exemplo, ele tem que estar preocupado. A peça está com rebarba? Posso ver a peça? Se a peça não foi enviada, posso ver? Ele tem que ter esse interesse. Então, na hora que você consegue ter a produção e a manutenção totalmente integrados, é um belo começo. Depois, você precisa de papel e lápis, que é fazer as fichinhas. Tá? Se você não tem computador, eu não tenho software. Não, calma. Se você é pequeno, não precisa ter software. Você precisa ter uma ficha. Antigamente só tinha papel, então você chegava e anota. Qual o problema? Você anota. O pessoal fica preocupado. Eu não tenho dinheiro. Pandemia, eu não tenho dinheiro, não vou investir nisso. Pessoal, investimento zero. Você chegar e conversar com o seu operador, você chegar e conversar com o seu manutencista, você explicar para ele, dar pequenos treinamentos, então, isso é custo zero. Por que não fazer? Uma fichinha de papel onde você escreve as últimas falhas, quanto custa isso? Zero. Então, eu acho que é mais vontade, mais engajamento e conhecimento do que propriamente pôr a mão no bolso. Eu acho que ninguém deve pôr a mão no bolso nesse momento, é um momento muito complicado, mas é o momento que a gente pode se preparar para quando essa loucura toda da pandemia acabar, a gente conseguir crescer e avançar. Sem dúvida, sem dúvida. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, para a gente não estender tanto, qual a sua dica? Qual o seu, digamos assim, conselho para quem ainda acha que a manutenção é uma coisa opcional assim, na empresa?
Olha, eu trabalhei uns 3 anos em manutenção. Então, eu sei o quanto dói uma máquina parada. Uma máquina parada, um pedido que eu tenho na minha conta, que eu não consigo enviar, né, custa muito caro. Então, imagine você parando uma Volkswagen, porque a peça que você injetava não está conseguindo sair, porque a tua máquina está quebrada, ou porque o teu molde está quebrado. Então, a gente precisa ver o custo total. Às vezes a gente vê, olha, é muito caro ter uma pequena ferramentaria, é muito caro ter um ferramenteiro, mas quando você faz a conta de quanto você pode perder, ou mesmo de quanto você já perdeu durante, por exemplo, um ano, a hora que você faz as contas, você fala: caramba, né? Eu estou perdendo conhecimento porque eu não tenho ninguém aqui dentro. E aí você tem que mandar fora, sempre. Aí, pequenas coisas lá fora. Você começa a perder conhecimento. As pessoas começam a confundir materiais, as pessoas começam a desconhecer. Então, quando você tem no teu time alguém que entenda profundamente, ele vai ser bom para manutenção e vai ser bom para um monte de outras coisas. Então, quando você vê o custo total de você investir em manutenção, você vê que vale a pena. Porque nada dói mais do que você chegar para uma Volkswagen, para uma GM e falar assim: olha, eu tinha um lote para entregar às 4 horas, não vai dar. Porque o cara vai gritar com você e vai falar assim: poxa, mas o que eu faço? Eu paro a linha? Quanto custa uma fábrica como a Volkswagen parada? Quanto custa? Custa muito mais do que um ano de um ferramenteiro. Então, ter esse tipo de mentalidade, depois você ajusta os custos. Depois você ajusta. Mas se o empresário pensar nisso, ele já percebe que ele pode ganhar dinheiro com manutenção. Bacana. Bom, Andreassa, acho que por hoje é só. Foi um imenso prazer poder conversar com você. Andreassa, brigadão, forte abraço. Foi um Legal. prazer estar com você aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.